Qual foi o seu melhor momento? Eu já fazia isso quando você nem era nascido. O namorado da minha filha me chamou de covarde, dizendo que eu me escondia atrás da minha esposa, mas isso só durou até o momento em que mostrei para ele minha medalha Coração Púrpura e as cicatrizes que trouxe do Afeganistão. Depois disso, ele usou o dinheiro do fundo fiduciário da família para sabotar meu negócio e furar os pneus do carro da minha filha, enquanto nos seguia de madrugada tirando fotos. Só que minha filha conseguiu gravar ele confessando todo esse jogo sujo e ainda contando que já tinha feito igual com uma professora, só porque tinha tirado nota baixa. A Lucy, minha filha, vive dizendo que eu sou o pai mais vergonhoso do mundo. Ela tem 17 anos e trata qualquer momento comigo como se fosse o fim do mundo. No mês passado, ela começou a namorar um tal de Ryan, aquele típico garoto metido a valentão do colégio, cheio de si. Minha primeira impressão dele foi quando apareceu de BMW na garagem e achou que era o máximo buzinar de longe para avisar que tinha chegado. Assim que entrou, já foi logo se achando, mas o máximo que conseguia era se gabar do ranking dele no Call of Duty e de como ia virar fuzileiro naval para se tornar um guerreiro de verdade. Aposto que o senhor nunca entrou numa briga de verdade, Sr. Peterson, ele disse, com aquele sorriso insuportável de adolescente convencido. A voz dele transbordava aquela arrogância típica que só dá vontade de pedir silêncio. Lucy só suspirou alto e balançou a cabeça. Ryan, meu pai mexe com números. Ele não sabe nada dessas coisas de exército. Mas Ryan insistia. Vamos lá, Sr. P. Admita logo que o senhor tem medo de conflito. Olha pra você. Apontou para minha camisa polo e meu jeans num tom debochado. Aposto que se esconde atrás da sua esposa até quando alguém buzina no trânsito. Ainda teve o desplante de estalar os dedos para a Sarah, como se fosse criada. Traz uma água com gás pra mim, daquela importada que a minha família costuma beber? Sarah me olhou de um jeito que só quem convive há anos entende. Ela sabia, mas a Lucy não fazia ideia. A gente tinha combinado muito tempo atrás que nunca ia contar para ela sobre o meu passado, nem por que mudamos para esse bairro calmo quando ela era só uma menininha. Ryan, falei num tom calmo enquanto cortava o bolo de carne. Melhor a gente só comer. Mas ele ignorou totalmente. Levantou da mesa e começou a tentar mostrar uns golpes de luta que aprendeu no YouTube, totalmente desengonçado. Viu só? Isso é força de verdade, coroa. Aposto que o senhor não faz nem 10 flexões se a vida dependesse disso. Lucy ficou vermelha, claramente morta de vergonha, tanto pelo papelão dele, quanto por eu aguentar tudo aquilo quieto. Foi aí que Ryan reparou no broche da bandeira americana no meu chaveiro. Olha só que gracinha, o Sr. P apoia as tropas, todo patriótico para um rato de escritório. Sarah pôs a mão no meu braço. Ryan, melhor parar por aqui. Mas ele continuou. Eu vou servir meu país. Não sou como certas pessoas que só balançam bandeira e fingem entender de sacrifício. Riu, daquele jeito frio. Mas pra falar a verdade, nem preciso trabalhar. Meu fundo fiduciário libera a grana no ano que vem mesmo. Nessa hora, ele viu meus óculos de leitura na mesinha, pegou e colocou no rosto todo espalhafatoso, fingindo que era eu. Olha só pra mim. Sou contador, morrendo de medo de tudo. Empurrou os óculos até o topo do nariz e fingiu tremer. Nossa, por favor, não me faça ser corajoso, senão quebro uma unha. O silêncio tomou conta da sala. Levantei devagar e fui até o armário do corredor. No fundo, atrás dos casacos de inverno, peguei uma caixa de madeira que não abria há 15 anos. Minhas mãos tremiam um pouco quando coloquei a caixa em cima da mesa. Pai, o que é isso? Lucy perguntou baixinho, meio confusa. Dentro da caixa estava meu uniforme azul de gala, as medalhas e condecorações, tudo impecável. O coração púrpura brilhou com a luz do lustre. O sorriso convencido do Ryan foi sumindo, mas eu ainda não tinha acabado. Peguei as antigas plaquetas de identificação, o metal já gasto de tanto uso em lugares que ele nunca ia ver jogando Call of Duty. Quer saber o que é briga de verdade, Ryan? Mostrei uma foto minha com minha unidade no Afeganistão. Essa aqui foi perto de Kandahar em 2003. Sou o terceiro da esquerda. Ryan ficou branco. Parecia que tinha visto um fantasma. Tá vendo essa cicatriz aqui no ombro? Arregacei a manga da polo e mostrei a marca de estilhaço. A gente tomou um IED durante uma missão de suprimento. Perdemos 2 bons homens naquele dia, Johnson e Martinez. Eles também tinham filhos. Lucy começou a chorar, mas dessa vez era diferente. Dava pra sentir que era algo mais pesado. O rosto do Ryan ficou vermelho, mas não era de vergonha, era de raiva. Ele cerrou os punhos e disse com a voz trêmula: Agora você acabou de fazer uma grande besteira. Saiu batendo a porta com tanta força que até as janelas tremeram. Pelo vidro, vi ele já dentro do BMW, no telefone, ligando pra sei lá quem. Lucy nem pareceu perceber a ameaça. Sentou do meu lado no sofá, coisa rara, e me abraçou de verdade. Por que você nunca me contou? Ela sussurrou, chorando. Esse tempo todo achei que você era só um pai comum. Olhei pra minha filha, essa menina incrível que eu e a Sarah criamos, mesmo enquanto eu ainda tratava cicatrizes que ninguém via, porque eu queria que você gostasse de quem eu sou hoje, não de quem eu precisei ser no passado. A guerra muda as pessoas, Lucy. Naquele momento, fui grato ao Ryan, porque tudo aquilo acabou nos aproximando como família. Mas eu não fazia ideia de que ele não ia largar do nosso pé tão fácil. E não demorou para ele mostrar até onde as pessoas ricas conseguem ir quando querem esconder seus próprios segredos.
Fiquei de olho pela janela, vendo Ryan enfurnado no BMW por uns 20 minutos, ligando para um e para outro, o rosto cheio de raiva, gesticulando e apontando para nossa casa. O jeito como ele travava o maxilar e socava o volante deixava claro que não era só drama de adolescente. Tinha algo mais sombrio ali. Lucy apareceu atrás de mim, ainda enxugando as lágrimas, e perguntou o que Ryan quis dizer com aquela ameaça. Que tipo de erro eu tinha cometido? Eu tentei desconversar, dizendo que ele só estava envergonhado e logo ia esquecer. Sarah me olhava preocupada. Sabia que não era bem assim. Nós dois sabíamos. 3 dias se passaram num silêncio esquisito. Achei que talvez o Ryan tivesse seguido em frente, arrumado outro alvo pro orgulho ferido dele. Até que meu maior cliente de contabilidade ligou para a reunião mensal. O Sr. Henderson, parceiro de 8 anos, estava diferente, frio até. Disse que estavam reavaliando todos os fornecedores e que depois entrariam em contato sobre os próximos passos. Uma ligação que sempre durava 1 hora terminou em 5 minutos. O próximo sinal veio na saída da escola da Lucy. Pais que antes conversavam comigo sobre planos para o fim de semana e reuniões da associação de pais começaram de repente a arranjar desculpas para desviar o olhar. As conversas se calavam quando eu chegava perto. Dona Shen, para quem eu fazia imposto de renda há anos, atravessou o estacionamento só para não cruzar comigo. Naquela noite, quebrei minha própria regra de evitar confronto e mandei uma mensagem direta pro Ryan. Simples e direto. Seja lá o que você tá fazendo, pare. A resposta veio em segundos. Tô só começando, soldadinho. 1 semana depois, a Sarah recebeu uma ligação. O clube de campo ao qual éramos sócios há 10 anos resolveu colocar nossa associação em análise, aguardando investigação de relatos preocupantes. Não disseram quais relatos nem quem fez. Só avisaram que o conselho se reuniria para discutir nossa situação. A Lucy chegou da escola chorando, mas dessa vez não era de raiva, era de tristeza mesmo. O Ryan estava espalhando pra turma que eu tinha surtado no jantar, ameaçado ele com histórias de guerra, se fazendo de vítima de um veterano instável que não aceitava a filha namorando. E o pior, os outros jovens estavam acreditando em tudo. Resolvi ir na casa do Ryan à noite para tentar conversar com os pais dele, mas chegando no condomínio, o segurança, aquele mesmo de sempre, cujo imposto eu também já tinha feito, não abriu o portão. Murmurou algo sobre uma lista de não admitir. Pelas grades, vi as câmeras me seguindo. No dia seguinte, começou a campanha do Ryan nas redes sociais. Postagens sobre pais militares malucos que não aceitam as filhas namorando homens melhores. Fotos do BMW dele com legendas tipo "Sucesso incomoda quem não tem". Tudo planejado para ele parecer equilibrado e eu, descontrolado. Ao longo da semana seguinte, 3 clientes de contabilidade sumiram, alegando estarem indisponíveis para reuniões. Pagamentos começaram a atrasar, indicações novas desapareceram. Meu negócio, construído com 15 anos de trabalho honesto, estava indo por água abaixo. Então, numa manhã, achei o carro da Lucy no estacionamento da escola com os 4 pneus rasgados, cortes fundos, visivelmente feitos de propósito. As câmeras da escola milagrosamente pararam de funcionar na hora exata. Sem imagens, sem testemunhas, sem provas. De tarde, meu celular vibrou com uma foto enviada pelo Ryan, mostrando os pneus destruídos da minha filha. Ele escreveu: "Acidentes acontecem com quem desrespeita famílias importantes." O clube do livro da Sarah cancelou a reunião mensal que ia ser na nossa casa. A maioria das pessoas nem explicou direito, só inventou desculpas constrangedoras. Só a Catherine da igreja ligou em particular, sussurrando que ouviu coisas preocupantes, mas não acreditava e prometeu rezar por nós. Comecei a pesquisar a família do Ryan para tentar entender com quem estávamos lidando. O que descobri me gelou por dentro. O pai dele não era só rico, era influente de verdade. Grande investidor no banco que tinha nossa hipoteca, membro do conselho da escola da Lucy, sócio em 3 empresas importantes da cidade que empregavam metade dos meus clientes. No dia seguinte, a orientadora da Lucy ligou cheia de falsa preocupação, dizendo estar preocupada com a instabilidade familiar, atrapalhando as inscrições da Lucy para a faculdade. Quando pedi detalhes, mencionou relatos de comportamento preocupante e sugeriu que a Lucy deveria buscar ajuda profissional para lidar com supostos traumas em casa. No supermercado, ouvi cochichos atrás de mim. "É ele!" alguém disse. O veterano instável que ameaçou um garoto. Quando virei para olhar, todo mundo sumiu como se eu fosse contagioso. O próximo passo do Ryan foi cruel de tão calculado. Ele apareceu no meu escritório na hora do almoço, quando a recepção estava cheia de clientes, e falou alto que queria se desculpar pelo mal-entendido e fazer as pazes, apesar de tudo. As palavras eram perfeitas, mas o olhar gelado. Quando mantive a postura profissional e pedi que ele saísse, fez questão de dizer que estava sendo maduro, enquanto eu parecia o agressivo da situação. Depois disso, minha recepcionista passou a me evitar, e em poucos dias, comentou que estava procurando outro trabalho. Naquela noite, a Lucy me enfrentou com prints das redes do Ryan. Ele tinha parado de ostentar vitórias no Call of Duty para jogar banco imobiliário com a vida real das pessoas. No fim, filho de família rica não coleciona só imóvel, coleciona o sustento dos outros também. Postagem atrás de postagem, ele se fazia de vítima de um pai violento que não aceitava a filha crescendo. Os comentários eram cruéis.
Gente que me conhecia há anos estava acreditando na versão dele. Pela primeira vez, vi dúvida nos olhos da minha própria filha. Então a mãe do Ryan ligou para Sarah, com aquela voz carregada de falsa preocupação, dizendo estar preocupada com trauma militar, afetando uma adolescente normal, sugerindo que eu procurasse ajuda para meus claros problemas de estresse pós-traumático, antes que alguém se machucasse. Sarah desligou na cara dela, mas o dano já estava feito. A narrativa estava criada. Minhas pesquisas mostraram ainda mais da influência dos pais do Ryan. O pai era dono da administradora que cuidava de metade dos prédios comerciais da cidade, participava dos conselhos que liberavam licenças comerciais, tinha contatos para fazer ou desfazer carreiras com meia dúzia de telefonemas. Daí, começaram a pipocar denúncias anônimas no conselho de contabilidade. Conduta não profissional, comportamento agressivo, instabilidade mental afetando o trabalho. Cada reclamação me tomava tempo, documentos, explicações, me afastando ainda mais do serviço de verdade. O Ryan passou a marcar encontros por acaso com a Lucy na cafeteria que ela mais gostava. Para os amigos, ele era um exemplo de atenção, prestativo, preocupado com a situação difícil dela em casa. Ele estava reescrevendo a história em tempo real e a Lucy ficou no meio do fogo cruzado. Passei a seguir o Ryan discretamente, tentando entender o padrão dele. Uma tarde, vi ele encontrando um homem na porta de um escritório de advocacia. Conversaram uns 20 minutos. O Ryan apontando para papéis, o outro anotando tudo. Parecia detetive particular. A gota d'água foi quando a Sarah recebeu uma carta anônima cheia de detalhes sobre meu serviço militar. Tudo distorcido para me pintar como violento e instável. Sinais de estresse pós-traumático, histórico de agressividade em combate, perigoso para a família e para a comunidade. Tudo mentira construída em cima de uns poucos fatos verdadeiros. Naquela noite, fiquei parado na janela da cozinha, encarando a rua. Em algum lugar por aí, um garoto mimado, cheio de dinheiro e totalmente sem escrúpulos, estava destruindo tudo o que levei anos para construir. Meu trabalho, minha reputação, a paz da minha família. A Sarah ficou ao meu lado, apertando minha mão, enquanto a Lucy estava lá em cima, provavelmente lendo mais alguma mentira do Ryan espalhada pela internet. A gente estava sendo atacado, e minhas opções de defesa estavam acabando, porque qualquer movimento meu só servia para alimentar a narrativa do Ryan. Aquela guerra que eu achei que tinha deixado para trás no Afeganistão tinha vindo atrás de mim, só que agora o inimigo usava roupas caras e atacava pelas redes sociais, não com armas. Dessa vez, não dava para revidar do jeito que aprendi. Eu tinha que achar outra saída. No dia seguinte, instalei câmeras de segurança em volta da casa, debaixo de uma garoa fina, enquanto a Sarah me observava da janela da cozinha. O técnico me ensinou a mexer nas imagens pelo celular, explicou sobre detecção de movimento e visão noturna. Na primeira noite, as câmeras captaram uma coisa que me deixou gelado. Uma pessoa vestida de preto andou perto do nosso terreno às 3 da manhã, tirando várias fotos da casa. O BMW parado na rua não deixava dúvidas. 2 dias depois, cancelaram a entrevista da Lucy na faculdade dos sonhos dela. Falaram em conflito de agenda, mas quando insisti, acabaram citando preocupação com circunstâncias familiares, que podiam prejudicar o desempenho acadêmico dela. Aí descobri que o pai do Ryan fazia parte do conselho de ex-alunos, e tudo fez sentido, de um jeito que doía. Comecei a vigiar o Ryan e descobri mais do que queria. Segui ele até o clube de campo, onde supostamente fazia serviço voluntário, mas na verdade ele ficou 4 horas jogando videogame no lounge dos adolescentes. Nada de voluntariado, só mentira para enfeitar currículo. Tirei fotos, anotei horários, documentei tudo. O Ryan percebeu, porque logo depois as redes sociais dele estavam cheias de postagens, dizendo que estava sendo perseguido pelo pai instável da Lucy. Ele postou uma foto tirada no clube em que eu aparecia lá no fundo, fazendo parecer que estava ameaçado. Os seguidores dele entraram em ação, pedindo ordem de restrição e até intervenção da polícia. As imagens das câmeras mostravam o BMW do Ryan passando várias vezes por noite na nossa rua. Às vezes ele reduzia a velocidade para alguém tirar fotos, outras só passava devagar, com os faróis iluminando nossa casa. Até a Lucy percebeu o padrão e perguntou por que o carro do Ryan continuava por ali se ele morava do outro lado da cidade. Na segunda seguinte, o chefe da Sarah chamou ela no RH. Tinham recebido uma denúncia anônima sobre possíveis riscos de violência no trabalho associados ao marido dela. Disseram que era só protocolo, mas ela teve que assinar uma papelada. O clima com o supervisor mudou. Onde antes era cordialidade, agora virou distância. Descobri que o Ryan andava pesquisando na internet sobre sintomas de TEPT militar. O histórico ficou aberto num computador da biblioteca que usei depois dele. Pesquisas sobre sinais de trauma de combate e como identificar veteranos instáveis. Ele estava me estudando como se eu fosse um experimento, querendo transformar qualquer atitude minha em ameaça. A melhor amiga da Lucy parou de atender as ligações depois que o Ryan mostrou para ela prints das minhas mensagens, tudo editado para parecer que eu era um pai controlador e tóxico. A Lucy foi ficando cada vez mais isolada, o círculo de amizades dela envenenado pelas insinuações do Ryan. A coisa ficou séria mesmo quando encontrei o Ryan me esperando ao lado do meu carro depois do trabalho.
Ele estava sentado no capô, comendo um sanduíche, como se nada tivesse acontecido. Quando me aproximei, ele comentou sobre acidentes em estacionamento, falou que as câmeras não pegam todos os cantos, insinuou que meu seguro talvez não cobrisse danos misteriosos. Tudo com um sorriso cínico, enquanto as pessoas passavam. O conhecimento do Ryan ia muito além do que eu imaginava. Ele sabia detalhes da minha antiga unidade, citou nomes de soldados com quem servi, deixou claro que o detetive dele estava vasculhando meu passado militar atrás de qualquer coisa que pudesse ser distorcida. Só de pensar nele manchando a memória dos meus irmãos caídos, minhas mãos tremiam de raiva. Marquei uma consulta com o terapeuta. De algum jeito, essa informação foi parar nas mãos da orientadora da escola da Lucy, que me ligou preocupada, querendo saber se procurar ajuda significava que havia problemas mais sérios em casa. Era uma violação absurda de privacidade, mas provar era impossível. O Ryan ainda armou um teatro num restaurante. Chegou com flores bem na hora em que a gente sentava para jantar. Fez um pedido de desculpas na frente de todo mundo, fingindo ser o namorado arrependido enquanto eu parecia o pai furioso e intransigente. A Lucy saiu chorando pro banheiro. Ele foi embora sorrindo, satisfeito com o papel que tinha me feito representar. O detetive dele não parava. Fiquei sabendo pelo meu antigo líder de esquadrão que alguém andava ligando para ex-colegas da minha unidade, fazendo perguntas enviesadas sobre meu temperamento e possíveis episódios de violência. Se apresentavam como pessoas preocupadas com um veterano em crise. A maioria desligava, mas a semente da dúvida era plantada. Uma noite, a Sarah me confrontou sobre minha paranoia, depois de passar horas olhando as gravações das câmeras. Ela se perguntou se eu não estava vendo ameaça onde não existia, se o Ryan não era só um garoto mimado que já tinha seguido em frente. Por um instante, vi a dúvida no olhar dela. O plano de isolamento dele estava funcionando até com minha principal aliada. O ataque psicológico do Ryan foi além quando ele me mandou uma foto da Lucy rindo com as amigas na escola, dizendo apenas que ela parecia mais feliz quando eu não estava por perto. Não atrapalhava a vida dela com minha desconfiança. A foto tinha sido tirada de dentro da escola, de um lugar onde ele não devia ter acesso. Lembrei de algo que me incomodava desde o primeiro jantar. O vocabulário militar específico do Ryan. O conhecimento sobre patentes e movimentação. Nenhum videogame ensina essas coisas. Fui percebendo, com um aperto no peito, que ele já tinha me pesquisado antes mesmo de conhecer a Lucy. Não era acaso. Ele se aproximou dela por minha causa. Quem percebeu o sujeito estranho primeiro foi a Sarah. Ela estava mexendo no jardim quando flagrou o homem tirando fotos da nossa casa do outro lado da rua. Quando foi tirar satisfação, ele disse que era para um trabalho escolar sobre arquitetura, mas ficou tão nervoso ao mostrar as credenciais que entregou o jogo. Era um detetive particular, contratado por pais preocupados com a segurança dos filhos perto de um veterano supostamente instável. Finalmente, meu sistema de segurança registrou aquela prova irrefutável. Às 3 da manhã de uma terça, as imagens mostraram o Ryan pulando nossa cerca e revirando o lixo reciclável. Ele pegou extratos do banco, papéis médicos, qualquer coisa que tivesse dados pessoais. O rosto dele aparecia nítido enquanto fotografava os documentos com o celular e depois colocava tudo de volta. A Lucy acabou vendo algo que não devia no celular do Ryan na escola. Enquanto ele se distraía, ela notou fotos da nossa casa cheias de anotações sobre nossa rotina. Horários dos carros, quando as luzes se apagavam, quais janelas tinham vista livre. Aquela precisão quase militar deixou a Lucy enjoada. Só então ela entendeu até onde ia a obsessão dele. Investigando o passado do Ryan, descobri um padrão preocupante. Demorei para conseguir contato com a escola anterior, mas uma orientadora acabou topando conversar discretamente. Lá, tinha tido um episódio com uma professora que deu nota baixa para ele. Perseguição, intimidação, advogados envolvidos. A professora preferiu pedir demissão a enfrentar o poder da família rica, e o Ryan saiu da escola com ficha limpa. Consegui marcar um café com a ex-professora numa cidade vizinha. Ela chegou exausta, com um ar cansado de quem já viveu demais. Contou como o Ryan desmontou a carreira dela peça por peça porque ela se recusou a mudar a nota dele. Ele revirava lixeira de madrugada, feito um guaxinim de grife, fotografando extratos bancários com toda a dedicação de quem precisava urgentemente de um hobby melhor. Teve acusação falsa, prova manipulada, ataques coordenados contra a reputação dela. O dinheiro da família dele tornava impossível responder. Ela perdeu tudo e teve que recomeçar em outro lugar. O padrão do Ryan ficou claro. Ele escolhia como alvo quem o contrariava, quem não reconhecia aquela superioridade que ele fingia. Estudava a pessoa, encontrava fragilidades e montava campanhas para destruir. Tudo de um jeito que de fora parecia um incidente isolado. O professor comentou sobre o interesse dele em figuras de autoridade, principalmente militares e policiais. Lucy, durante um grupo de estudos na casa dele, achou o caderno do Ryan enquanto ele estava no banheiro. Eram planos minuciosos para destruir nossa família, cronogramas, pontos de pressão psicológica, estratégias para diferentes reações. O nome dela aparecia só como acesso, uma ferramenta para chegar à família militar que ele queria prejudicar. Aquilo acabou de vez com as dúvidas que restavam nela. Ryan percebeu rápido que o caderno tinha sumido. As mensagens dele para Lucy passaram de manipulação carinhosa para uma fúria quase sem controle. Acusou ela de roubo, ameaçou tomar providências legais e depois tentou dizer que o caderno era só ficção, um projeto criativo. Ficou claro o desespero dele pela rapidez com que alternava as desculpas. Lucy enfrentou o Ryan na escola no dia seguinte.
tinha fotografado cada página antes de devolver. Quando ele tentou jogar a culpa em mim, dizendo que eu tinha armado aquilo para separar os dois, ela mostrou a letra dele, documentando datas e acontecimentos reais. A máscara caiu na frente de todo mundo. Sarah mobilizou a vizinhança, mostrando as imagens das câmeras de segurança e o vídeo do Ryan invadindo nossa casa e mexendo no nosso lixo. Isso abriu os olhos de muita gente. Dona Chan veio pedir desculpas, admitindo que tinha acreditado nos boatos da mãe do Ryan sobre minha sanidade, algo que, à época, tinha feito sentido para ela. O clima entre os vizinhos começou a mudar. Junto com a ex-professora, montei um cronograma detalhado dos padrões de assédio do Ryan. 2 famílias, táticas parecidas, comportamento que piorava quando enfrentado. Documentamos tudo, criando um rastro difícil de ignorar. Ver a ex-professora se expondo, apesar de tudo que sofreu, me deu esperança. A melhor amiga da Lucy entrou em contato pedindo desculpas depois de ver as fotos do caderno. Ela reconheceu que o Ryan sempre demonstrou interesse demais pela nossa família, fazendo perguntas invasivas antes mesmo de me conhecerem. Olhando para trás, percebeu o quanto ele foi manipulador e calculista. A tentativa do Ryan de justificar o caderno não resistiu quando a Lucy mostrou datas e detalhes que batiam com fatos, nem quando ela apontou as anotações de pesquisa e o planejamento meticuloso para nos prejudicar. Outros alunos começaram a se afastar, percebendo o quanto aquela obsessão era perigosa. Meu amigo militar confirmou que o detetive fazia perguntas que pareciam querer criar um perfil de violência e crise financeira, mostrando conhecimento da cultura militar, mas distorcendo tudo para tentar achar algo negativo. Ele gravou toda a conversa, sacando que a abordagem era mal intencionada. Os pais do Ryan só aceitaram conversar depois de ver as imagens das câmeras e as provas do caderno. Chegaram cada um em um carro, a mãe com cara fechada de raiva, o pai colado no celular. A reunião durou 10 minutos. Olharam as provas, não pediram desculpa, só disseram que resolveriam tudo em casa. O importante para eles era proteger o filho, não reconhecer o que ele fez. O término público da Lucy com o Ryan foi no refeitório. Ela levantou durante o almoço, contou para todo mundo que estava sendo perseguida por ele e mostrou as fotos do caderno no celular. Ele, sem saída, tentou dizer que ela estava surtando por conta de abuso do pai, mas ninguém acreditou. As provas estavam ali. Meus clientes começaram a voltar conforme a vizinhança espalhava a verdade sobre a campanha do Ryan. O Sr. Henderson até ligou pedindo desculpas, explicando que o pai do Ryan tinha pressionado para que ele reconsiderasse nossa parceria. Mas com a verdade vindo à tona, os clientes voltaram a se sentir bem-vindos de novo. O prejuízo financeiro diminuiu, mas o estrago ainda levaria meses para ser totalmente consertado. O desespero do Ryan começou a aparecer em atitudes cada vez mais impulsivas. Teve um dia que ele me seguiu até o supermercado e, aos berros, exigiu que eu admitisse ser um pai ruim. Como mantive a calma, ele ficou ainda mais alterado, chamando tanta atenção que a segurança do mercado veio ver o que estava acontecendo. A cena que ele fez acabou saindo pela culatra, porque quem presenciou viu claramente que o agressor era ele, não eu. As câmeras de segurança mostraram tudo. Ryan começando a confusão, enquanto eu só queria fazer minhas compras em paz. O jeito agressivo dele e o tom de voz alto não batiam nem um pouco com o que ele postava nas redes sociais, dizendo que estava sendo ameaçado por um veterano perigoso. Pela primeira vez, a opinião das pessoas começou a mudar a meu favor, principalmente quando o vídeo circulou entre os moradores preocupados. Uma ex-professora me colocou em contato com a orientadora da escola da Lucy, contando como também tinha passado por situações de assédio envolvendo o Ryan. Ela ainda comentou que o pastor da igreja já tinha visto de perto o comportamento manipulador dele numa reunião de jovens que o Ryan participou por pouco tempo. A orientadora passou a repensar tudo o que achava sobre nossa família. Ao mesmo tempo, as postagens do Ryan nas redes sociais ficaram cada vez mais descontroladas, enquanto a rede de apoio dele desmoronava. Amigos que antes o defendiam começaram a desconfiar das histórias, diante de tantas contradições. Aquela imagem de vítima tão bem construída foi se desfazendo a cada tentativa desesperada de retomar o controle da narrativa. Os comentários, que antes eram de apoio, se transformaram em desconfiança. O clube de campo me ligou pedindo desculpas por terem suspendido minha associação, reconhecendo que receberam informações distorcidas sobre um suposto incidente que nunca aconteceu. Eles revisaram as imagens do dia em que o Ryan disse ter sido ameaçado por mim e não encontraram nada que desse respaldo à versão dele. A suspensão, claro, foi cancelada na hora. Numa última tentativa, Ryan tentou reatar com a Lucy, abordando-a depois da aula e dizendo que só queria protegê-la do ambiente familiar instável. Talvez alguns meses atrás ela acreditasse, mas agora Lucy enxergava todas as manipulações. Ela se afastou enquanto ele a chamava, e a máscara de preocupação logo deu lugar à fúria. Depois que a escola descobriu sobre a campanha de sabotagem do Ryan, as inscrições da Lucy na faculdade foram restabelecidas. O setor de admissões pediu desculpas pelo mal-entendido, reconhecendo que se deixaram enganar por boatos falsos sobre uma crise familiar. A orientadora da Lucy a defendeu, depois de saber a verdade sobre o assédio sistemático causado pelo Ryan. Aos poucos, minha reputação profissional foi se recuperando, à medida que mais gente ficava sabendo da campanha orquestrada contra a nossa família.
Novos clientes passaram a me procurar, impressionados por eu ter enfrentado tudo aquilo sem recorrer à violência ou a qualquer tipo de retaliação. A comunidade, que por um tempo virou o rosto para mim, agora se mostrava solidária e compreensiva. Os pais do Ryan providenciaram discretamente a transferência dele para uma escola particular em outro distrito. O motivo oficial era buscar melhores oportunidades acadêmicas, mas todo mundo sabia o real motivo. Estavam tirando o filho de um ambiente onde sua reputação estava arruinada sem conserto. O padrão dele de causar confusão com famílias provavelmente continuaria em outro lugar. Senti um enorme alívio quando a ameaça se afastou. Tirei algumas câmeras de segurança com a sensação de que, finalmente, aquele clima de cerco estava indo embora. Lucy começou a namorar um garoto super gente boa da turma de física, alguém que a tratava com respeito de verdade. O clube do livro da Sarah voltou a se reunir lá em casa. A vida, aos poucos, foi voltando ao normal. Lucy parecia mesmo estar superando o trauma, toda animada com os preparativos para a faculdade e se dedicando a novas amizades. Admirava a resiliência dela, principalmente pela coragem de enfrentar o Ryan assim que soube de tudo. Ela ainda ajudou outras meninas da escola a identificar sinais de manipulação em seus próprios relacionamentos. Os pedidos de desculpas começaram a surgir dos lugares mais inesperados. Pessoas da igreja que antes cochichavam, agora vinham conversar comigo depois da missa, admitindo que também tinham caído no papo do Ryan. Comerciantes que tinham se distanciado confessaram que a família dele os pressionou. Cada conversa dessas tirava um pouco do peso das nossas costas, embora as marcas ainda aparecessem nos sorrisos desconfiados da Sarah e na cautela da Lucy com gente nova. Minhas sessões de terapia mudaram completamente de foco. Em vez de tentar provar minha sanidade diante de acusações anônimas, comecei a trabalhar o impacto do assédio na dinâmica da família. A terapeuta observou como tudo isso acabou nos aproximando, forçando conversas que a gente evitava há anos. Lucy participou de algumas sessões, tentando processar como foi usada como arma contra a própria família. 2 semanas de paz se passaram. As câmeras de segurança que mantive não mostraram nada fora do normal, só o movimento de sempre. Caminhões de entrega, vizinhos passeando com os cachorros, nada de BMW circulando devagar em horários estranhos, ninguém tirando foto da nossa casa. A ausência de ameaças parecia até sorte, depois de tantos meses de tensão. Sarah sugeriu uma viagem em família para comemorar a aprovação da Lucy e nossa sobrevivência à crise. Espalhou vários folhetos na mesa da cozinha, com resorts de praia e pousadas nas montanhas. Lucy se animou de verdade com o planejamento, coisa que não via desde quando era pequena. Decidimos passar uma semana no Colorado, bem longe da influência do Ryan. Na manhã em que Lucy foi entregar os últimos documentos da faculdade, encontrou o Ryan esperando do lado de fora do trabalho dela com um buquê enorme de rosas. Ele parecia outra pessoa. As roupas de marca ficaram para trás, trocadas por jeans simples e camiseta básica. Toda a postura dele era de quem queria mostrar arrependimento. Os colegas de trabalho o observavam pela janela, enquanto ele se aproximava do carro dela. Lucy me mandou uma mensagem na hora, as mãos tremendo de nervoso enquanto escrevia. Cheguei em minutos e o Ryan ainda estava lá, as flores já começando a murchar no calor. Ele se posicionou estrategicamente, à vista de todos, fingindo paciência e remorso. Quando Lucy recusou o gesto dele, ele não foi embora. Pelo contrário, seguiu o carro dela até em casa, sempre mantendo uma distância, mas deixando claro que ela sabia que ele estava ali. Interceptei o Ryan na garagem antes que a Lucy saísse do carro. Ele logo começou um discurso sobre querer resolver tudo e fazer as pazes. Os vizinhos espiavam, vendo o que parecia ser um jovem calmo tentando se desculpar, enquanto eu ficava entre ele e minha filha. O jeito calculista como ele se posicionou me fazia parecer o vilão da história, reacendendo antigas mágoas na vizinhança. O impasse se arrastou por 20 minutos. Ryan nunca alterou o tom de voz, nunca fez gesto ameaçador. Ficou ali, com as flores nas mãos, falando de amadurecimento e segundas chances. Cada palavra escolhida para passar a imagem de alguém renovado, enquanto eu, aos olhos dos outros, parecia inflexível. Lucy acabou saindo do carro e passou reto por ele. Nem olhou, mas o estrago já estava feito. Em poucas horas, todo mundo no bairro já falava do retorno do Ryan. Alguns começaram a questionar se não estávamos sendo duros demais, se um jovem não mereceria perdão por erros do passado. A história que ele vinha tentando emplacar há meses ganhou novo fôlego. Sarah recebeu ligações de amigos preocupados, sugerindo que a gente pensasse em aceitar o pedido de desculpas dele. O Ryan, por sua vez, foi ficando cada vez mais insistente, mas sempre com sutileza. Passava no trabalho da Lucy nos horários dela, sempre mantendo a distância, mas deixando claro que estava ali. Se ofereceu como voluntário no hospital onde a melhor amiga da Lucy trabalhava. Se matriculou na academia onde sou sócio faz tempo, sempre acenando com educação quando nos encontrava. Aquela situação que eu tanto quis evitar virou confronto de vez quando ele apareceu à nossa porta uma noite, dessa vez acompanhado dos pais, que estacionaram o carrão deles bloqueando nossa garagem. A mãe dele estava com uns papéis na mão, parecendo coisa de advogado. O pai ficou mais afastado, só de olho, analisando tudo. Vieram negociar condições para encerrar todas as acusações, desde que aceitássemos formalmente o pedido de desculpas de Ryan.
Lucy assistia tudo pela janela do quarto, enquanto eu resistia à pressão deles. Ryan manteve a pose de arrependido o tempo todo, chegou a mostrar uns papéis dizendo que eram anotações de terapia para provar que estava mudado. A mãe dele insistia que continuar com o conflito só ia prejudicar a reputação de todos nós. O pai mencionou contatos na faculdade que a Lucy queria ir, sem ameaçar diretamente, mas deixando implícito. No fim, Ryan ainda fez questão de afirmar que só queria proteger a Lucy de um ambiente familiar instável se a gente não aceitasse a tal paz. O olhar dele, frio e calculista, desmentia tudo o que dizia. Quando foram embora, ele olhou direto para a janela da Lucy e sorriu, mas não aquele sorriso falso das últimas semanas. Era de satisfação, o mesmo de meses atrás. Foi naquela noite que Lucy tomou sua decisão. Passou horas no computador pesquisando sobre leis de gravação e bolando um plano que, na hora, eu nem entendi. O jeito determinado dela me lembrou os preparativos de missão. Tudo meticuloso, pensado nos mínimos detalhes. Quando questionei, ela só me abraçou e disse que aprendeu com os melhores a proteger a família. 3 dias depois, Lucy mandou mensagem pro Ryan aceitando conversar a sós para ouvir o pedido de desculpas. Escolheu um parque público com boa acústica e várias saídas, o que me deixou orgulhoso mesmo ficando preocupado. Ela comprou um gravador pela internet, testou várias vezes antes de sair. O Nathan, novo namorado dela, concordou em ficar por perto caso precisasse. Eu acompanhei à distância, observando Lucy se aproximar do banco onde Ryan já esperava. Assim que achou que estavam sozinhos, a postura de Ryan mudou. Largou o jeito humilde e assumiu um ar de superioridade. Lucy sentou com cuidado, pensando na gravação, mas sem perder o controle da situação. Vi de longe os dois conversando por uns 40 minutos. Ryan foi se exaltando aos poucos, a máscara caindo minuto a minuto. Lucy ficou tranquila, às vezes só balançando a cabeça. Em certo momento, Ryan segurou o pulso dela quando tentou sair. Nathan se aproximou, mas Lucy deu conta do recado, se soltando usando uma técnica de defesa pessoal que ensinei há anos. Quando Ryan percebeu que ela ia embora mesmo assim, perdeu de vez a compostura. Passou a segui-la pelo parque, falando alto o bastante para eu ouvir. Nathan entrou na frente, se colocando entre ele e Lucy. Ryan ficou visivelmente surpreso de ver que ela não estava sozinha e vulnerável, como esperava. Cheguei até eles quando Ryan começou as ameaças. Ele passou de arrependido a agressivo diante de todo mundo. Várias pessoas no parque pararam para ver a cena enquanto Ryan exigia que Lucy apagasse o que tinha gravado, deixando claro que sabia da gravação. Quando os pais dele chegaram, só piorou. A mãe tentou amenizar, dizendo alto que o filho estava sendo perseguido por uma família militar vingativa. O pai já ligava para advogados enquanto Ryan continuava fora de si. Lucy permaneceu calma, ao lado do Nathan e de mim, segurando o celular com o áudio já salvo na nuvem. Ela aprendeu com o próprio Ryan, sempre garantir as provas. A polícia apareceu depois que algumas pessoas ligaram denunciando a confusão. Ryan voltou imediatamente ao papel de vítima, alegando assédio, falsas acusações. Mas havia várias testemunhas do comportamento dele. A agressividade, o momento em que segurou Lucy, a perseguição quando ela quis sair. Os policiais ouviram todo mundo, registrando tudo com as câmeras corporais. Lucy mostrou trechos da gravação, com os pais dele ouvindo tudo. Ficou claro ali a confissão do Ryan de ter armado toda a campanha de assédio. Ele mesmo admitiu que Lucy não significava nada. Era só um meio de atingir nossa família militar, e isso ecoou pelo parque. Detalhou os pneus cortados, falsas denúncias, a destruição da nossa rotina. Tudo gravado com a própria voz. O rosto dos pais dele foi mudando à medida que escutavam. A mãe perdeu o ar de defesa e ficou horrorizada. O pai largou o celular e pela primeira vez prestou atenção. Descobrir que o filho já tinha feito isso antes e que a professora da escola anterior não era a única vítima caiu como uma bomba. Pela primeira vez, eles perceberam o padrão que se recusavam a enxergar. As semanas seguintes foram cheias de consequências. Os pais de Ryan tiraram ele de todas as atividades e o matricularam num internato terapêutico especializado em mudança de comportamento. A comunidade ficou sabendo da gravação graças aos comentários das testemunhas, não por redes sociais ou campanha pública. Lucy recusou pedidos de entrevista dos jornais, preferindo manter a privacidade. Meu negócio se recuperou de vez quando clientes antigos vieram me procurar, pedindo desculpas sinceras e fechando novos contratos. O Conselho Estadual de Licenciamento arquivou todas as denúncias anônimas assim que percebeu que tudo fazia parte da campanha de assédio do Ryan. A faculdade da Lucy garantiu a vaga dela e ainda ofereceu apoio extra depois de tudo o que ela passou. O clube de campo, como forma de se desculpar pela maneira precipitada com que nos julgaram, nos deu 1 ano sem pagar mensalidade. A força que Lucy demonstrou durante todo esse período impressionou quem já conhecia a nossa história. Ela foi além e ajudou a criar um grupo de apoio na escola para alunos que estavam enfrentando manipulação em relacionamentos. Ela era muito prática, ensinando como identificar os sinais de alerta e mostrando estratégias para registrar o que acontecia. 3 meninas acabaram
compartilhando histórias parecidas, todas lidando com garotos de famílias influentes, usando as mesmas artimanhas. No fim das contas, as consequências legais para o Ryan foram pequenas, já que os recursos da família deram conta de proteger ele. Mas, no convívio social, ele nunca mais recuperou a imagem perfeita que tinha criado. Os pais dele resolveram vender a casa e mudaram de estado, tentando recomeçar em um lugar onde ninguém ligasse o sobrenome às atitudes do filho. O relatório da escola de reabilitação sugeriu que o Ryan estava reagindo bem à terapia intensiva, mas ainda assim faltava confiança total. Nós saímos dessa história diferentes, mas mais unidos do que nunca. A Sarah voltou à rotina com uma confiança renovada. A Lucy encarou a entrada na faculdade com uma maturidade que só quem enfrentou manipulação e abuso conquista. As câmeras de segurança finalmente saíram de casa, porque já não faziam sentido. Nosso lar voltou a ser um lugar tranquilo, não mais uma fortaleza. 6 meses depois, vi a Lucy arrumando as malas para a faculdade, e foi impossível não sentir um misto de orgulho e nostalgia. Ela deixou para trás aquela insegurança adolescente de ser vista comigo e virou uma jovem que entende o que é enfrentar de verdade relações de poder. O namoro dela com o Nathan virou algo bonito e respeitoso, totalmente diferente da perseguição calculada do Ryan. No dia que a Lucy foi para a faculdade, me abraçou como não fazia há anos e disse: "Obrigada por me mostrar que força de verdade não é sobre violência ou intimidação, mas sobre proteger quem a gente ama com paciência e escolhas certas." Ela viu na prática que algumas batalhas exigem armas muito diferentes das que eu aprendi no exército. A coragem dela naquele parque conseguiu mais do que meses das minhas estratégias defensivas. Nossa história acabou se espalhando, não como fofoca, mas como alerta e inspiração para outras famílias passando por situações parecidas. Muita gente encontrou esperança ao ver que conseguimos superar tudo isso. Até a professora que o Ryan já tinha perseguido antes entrou em contato para agradecer, dizendo que finalmente se sentiu validada depois de tanto tempo sofrendo calada. O grupo de apoio montado pela Lucy continuou firme, mesmo depois da partida dela, como prova de que transformar trauma em ação positiva deixa marcas de verdade. Voltei à minha rotina tranquila de planilhas e imposto de renda sentindo um alívio enorme. Toda aquela tensão ficou no passado, tanto do Afeganistão quanto do nosso próprio campo de batalha aqui no bairro. A Sarah e eu, enfim, redescobrimos o sossego pelo qual viemos para cá há 20 anos. A guerra, de certa forma, me seguiu até em casa, mas vencemos juntos como família. Olhando para trás, percebo que o Ryan, mesmo sem querer, nos ensinou lições valiosas. Forçou conversas sobre meu passado que nos aproximaram. Revelou a força e inteligência incríveis da Lucy. E mostrou quem eram nossos amigos de verdade. Tentou nos derrubar, mas acabou nos fortalecendo. Soube da última novidade pela colega de quarto da Lucy na faculdade, que tinha uma prima estudando com o Ryan na escola de reabilitação. Ao que parece, ele parou de perseguir os outros e agora só quer terminar os estudos e ficar na dele. Se isso é mudança real ou só estratégia, ninguém sabe. Mas o importante é que ele deixou de ser um problema nosso. A nossa história serve de lembrete de que as guerras de hoje nem sempre têm tiros ou bombas. Às vezes, o ataque vem por redes sociais ou por boatos, e o campo de batalha pode ser o estacionamento da escola ou o salão do clube. Mas os princípios não mudam. Proteja quem é seu. Registre tudo e saiba a hora de deixar a próxima geração tomar a frente. A Lucy mostrou que é uma guerreira de verdade, usando inteligência e coragem onde a força não faria diferença. Se gostou do vídeo, curta para ver mais conteúdos assim. Gosto muito de ler comentários construtivos de vocês. Até a próxima.